Como a pastora Cris, né, falou, e eu reafirmo nessa manhã, né, é uma alegria, queridos, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, né, tempo tão especial. Eu falei, meu Deus, que igreja linda, né, que igreja aconchegante, né, pequenininha, mas tão amorosa, tanta gente bonita que foi, que igreja gente bonita aqui, viu? Uma igreja jovem, né, muitos jovens aqui, quase todos jovens, né, só tem jovem aqui nessa igreja, amém? Então, é um privilégio, né? Estamos caminhando, nós chegamos na Nova Aliança em 2010, em outubro agora vai fazer 15 anos, né, que Deus nos trouxe para a Igreja Nova Aliança, para nos restaurar, para nos curar. Nós viemos de um outro ministério, ao qual nós participamos também 14 anos, né? Saímos de lá por algumas situações que Deus nos conectou ao pastor Davi e à pastora Mônica, né? Eu nunca me esqueço do primeiro dia que nós chegamos e nós conversamos com eles, contamos um pouco da nossa história em alguns minutos. Ele já conhecia um pouco da nossa história, conhecia, né, a igreja de onde nós estávamos vindo, e as palavras que ele falou marcou meu coração, né? Olha, Rocha, vocês são bem-vindos aqui, e o nosso desejo é que vocês sejam plantados nessa casa, né, e que vocês frutifiquem. E realmente, né, temos visto Deus nos abençoando, né, Deus nos curou, a gente passou por todo um processo, né, de integração, de curso de liderança de célula, nos tornando supervisores, e em 2018 nós assumimos, né, a área pastoral, né? Somos pastores na área de família, né? Nós damos cobertura para aproximadamente umas 18 células, né, que tem crescido, que tem chegado gente nova, né? Esse ano realmente Deus tem derramado muita graça sobre a igreja, né? Tempo de colheita, né? O tempo que temos ministrado, né, o testemunho de Cristo, e temos visto isso, né? Então Deus tem enviado muitas pessoas, né, muitas famílias, né, como a pastora Cris falou, né, 33 anos de casados, no dia 13 agora, né, essa semana, né, sexta-feira passada, dia 13 de junho, nós comemoramos 35, me perdi nos números aqui, 33 anos de casado, 34 anos que nós ficamos noivos, né, no dia 13 de junho de 1991, nós ficamos noivos, né, e ela sempre me faz uma crítica, né, amorosa para mim, né, porque eu aproveitei o aniversário do meu avô para ficar noivo, né, tava toda a família reunida lá, comemorando o aniversário dele, e eu levantei lá no meio da festa, gente, aproveitando que tá a família toda aqui, eu quero anunciar que hoje eu estou ficando noivo dela. E depois, em junho, né, depois em janeiro, nós nos casamos, né, então nós temos sim uma trajetória, né, quando nós casamos, nós não éramos convertidos, eu era convencido, né, eu nasci num lar cristão, né, mas caminhei por um tempo na igreja, mas na minha pré-adolescência, adolescência, acabei me afastando e casei, não estava realmente totalmente desviado do Senhor. E depois de um ano de casado, então, né, com a pastora Cris, nós nos engravidamos da nossa primeira filha, e realmente Deus tocou no coração dela em primeiro lugar. Então, a conversão dela foi assim, sabe aquelas conversões radicais? Eu falo assim, sempre falei, eu dormi com uma pessoa e acordei com outra mulher. Realmente a conversão dela foi aquela meteórica, né? E eu fui não sei se me reconvertendo, pode-se dizer isso, não sei se dizer essa palavra, mas eu fui me convertendo aos poucos, né? Eu falo assim, que eu não tenho assim, às vezes eu ficava um pouco frustrado, pastor, mas eu não sei o dia que eu me converti, eu não me lembro o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, parece que eu fui entregando a minha vida aos poucos, né? E a pastora Cris, não, ela teve aquela conversão assim, hoje eu entreguei a minha vida para Jesus, hoje eu entrego toda a minha vida para Jesus. E como ela falou, né, nós viemos de uma família totalmente diferente, né? O pai dela, um alcoólatra, um homem violento, que a própria mãe dela falava que que era melhor ela ficar na rua do que ficar dentro de casa. E eu, aquele rapaz, né, comportado, embora desviado, né, não fui aqueles meninos, né, totalmente rebeldes, né? Nunca me envolvi com drogas, nunca gostei de bebida, né? Mesmo longe da igreja, mesmo longe do Senhor, sempre Deus me guardando, né? Então, menino caseiro, né? Gostava de ficar em casa, né? Quieto, tímido. Falei assim, meu Deus, quando hoje eu me vejo onde Deus me colocou, eu falo assim, eu sou um milagre. Um homem tão tímido que tinha vergonha de orar em público. A primeira vez que eu fiz uma oração em público foi um dia que acabou a luz na igreja. Aí o pastor falou, já que acabou a luz da igreja mesmo, não tem... Então vamos fazer grupinhos aí, 2 ou 3, e vamos orar.
E aí eu peguei na mão de um irmão e não conseguia orar, aquela vergonha, daí ficou escura a igreja. Aí foi a primeira vez que eu consegui abrir a boca e aí fazer uma oração simples. Então eu falo assim, o que Deus fez na minha vida. Então não sei se você é uma pessoa tímida, como eu fui, saiba que Deus pode transformar seu coração, amém? Pode te levar a lugares que você não imagina. Amém, queridos? Então vamos lá para a palavra, né? Xadu, até que horas que eu posso pregar? Tranquilo? Olha lá, hein? Hoje está frio, né? Hoje um almocinho quentinho, hoje vai ser bom. Mas, queridos, o que eu vou compartilhar hoje, quando o pastor Diego me convidou para ministrar sobre família, né, eu falei, não, aceitei, né, de pronto. E alegria, eu falei, Deus, o que eu vou ministrar? E a minha esposa, ela tem uma certa inveja de mim, porque Deus, ele é muito... Deus, ele me dá sonhos. E um dia, assim, eu acordei, falei, Cris, olha o que Deus fez comigo de novo. Eu sonhei aquilo que eu ia pregar lá em Arapongas. E ela fala, mas é muito fácil, você não precisa quase nem buscar a Deus. E às vezes acontece isso, queridos, em casamentos, né? Às vezes eu vou ministrar casamento, e eu falo, que palavra que eu vou ministrar? E Deus me dá em sonhos o que é para mim ministrar. Ontem mesmo, na hora do almoço, nós fomos num casamento, né? Nós não fomos sim celebrar o casamento, nós fomos apenas para fazer uma oração pelo casal. E eu estava lá sentado assim, eu olhei para um vaso em cima do muro assim, e naquele momento Deus falou comigo sobre o vaso. E aí eu pude, na hora da oração, compartilhar sobre o vaso. Não é o propósito hoje, não vou compartilhar isso, mas assim, a questão é que às vezes Deus me traz algumas revelações assim, quase que em cima da hora. Não que eu seja displicente, né? Mas que tenha, né? Não é questão de concordar, não, mas tem pessoas que falam, eu vou falar o que Deus vai... Abre a Bíblia e fala assim, vou falar o que Deus está falando agora. Não sou displicente, mas eu tenho recebido essa graça de Deus falar ao meu coração, né, o que é para mim ministrar. E o que eu vou ministrar hoje, na realidade, é uma palavra que eu também tive a oportunidade, em outubro do ano passado, eu fui para o Peru com o pessoal do INA College, lá em Londrina, não sei se todos conhecem, né, que nós temos lá o INA College, lá em Londrina, que eu posso falar que é uma faculdade, né, porque é tanto material que nós temos recebido lá. E no começo do ano passado, eu fiquei sabendo que o pessoal ia para o Peru, e eu senti no coração que eu gostaria de ir. Por quê? Porque o meu avô era peruano, né? Meu avô veio do Peru, jovem, né? E eu sempre, meu desejo era conhecer o Peru. E eu falei para o pessoal do Inacode, olha, posso ir com vocês? Rocha, mas já foi fechado o grupo, né? Mas se você conseguir a passagem, você pode ir. Corri atrás, consegui me encaixar, não fui junto no mesmo voo, mas acabei indo para lá. E lá, né, o Gustavo, que era o responsável pela equipe lá, falou, Rocha, prepara uma palavra aí que você vai, quem sabe você vai pregar aqui. Eu falei, querido, mas pregar em espanhol, não sei falar espanhol. Não, mas fica tranquilo, vai ter tradutor. Cada aluno aqui do Inacole, nós estávamos no grupo, acho que 12 pessoas, e cada um vai ministrar uma palavra, questão, um testemunho, coisa bem rápida. Eu falei, então tá bom, vou preparar alguma coisa aqui. Chegando lá, fui convidado para ministrar para os homens, num sábado à noite lá. Opa, é a palavra, então ministrei a palavra. E quando foi no sábado, o Gustavo falou, Rocha, você vai pregar de novo. Eu falei, mas de novo? Mas eu já preguei o que tinha que pregar. Ele falou, não, você vai pregar. E você vai pregar numa igreja aqui pertinho de Lima. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu preguei uma palavra, né? Preguei algo que tinha no meu coração, que tem a ver com a minha vida, com a minha história, né? E hoje, de repente, é uma pregação um pouco diferente. Hoje eu vou contar uma história para vocês, né? Uma história da minha vida, uma história dos meus antepassados. E eu preguei essa palavra lá para a igreja, uma igreja pequena, assim, tão linda quanto essa aqui, uma igreja bem pequenininha. E eu pude compartilhar o meu testemunho, né? Porque a minha história, a minha vida cristã, ela se iniciou a partir da vida do meu avô, né? O meu avô... perdão, eu falei assim, a pastora Cris, ela não ouviu essa palavra, ela vai ouvir agora. Embora ela conheça a minha história, já compartilhei, ela sabe da minha trajetória, mas a pregação em si, né, ela não ouviu ainda. Eu falei, então, Cris, você vai ter o privilégio de ouvir eu pregar o que eu preguei lá no Peru. Então como eu falei para vocês, né, vai ser uma história real que aconteceu e tem a ver com a família. Eu falo, mas você vai contar a sua história, o que essa história tem a ver com a família? Eu creio que tem a ver com tudo. E o tema dessa ministração, né, que eu escolhi, um pouco diferente, né, do que eu preguei lá, chama-se O Poder da Decisão. Né? O Poder da Decisão.
Queridos, todos nós, né, nós somos movidos por decisões, amém? Se você está aqui nesta manhã hoje, porque se você tomou a decisão de vir aqui, amém? Mesmo que aqueles que não vieram aqui hoje, eles também tomaram a decisão de não estar aqui. Então, quando nós acordamos, ou quando nós abrimos nossos olhos, nós já precisamos tomar decisões. Se nós vamos levantar da cama ou não, se nós vamos escovar o dente ou não, se nós vamos tomar café ou não. Então, assim, a nossa vida ela é, né, norteada por decisões. Decisões boas, às vezes decisões erradas. E o que eu quero deixar para vocês nesse dia de hoje, nessa manhã, é que as nossas decisões elas vão interferir no nosso futuro. Decisões que nós tomamos hoje, elas vão refletir no nosso futuro, quer você queira, quer você não. Então, por isso que eu gostaria de deixar para vocês nesta manhã, falar que as nossas decisões, elas são muito importantes na nossa vida. Muito importantes, né? Então, nesse mês que nós temos, né, aprendido sobre família, né, sobre tantas palavras poderosas que têm sido ministradas sobre famílias, de restauração, né, de permanecermos, de abençoarmos a nossa casa, né, de abençoarmos a nossa família, de encontrarmos um lugar de oração, de abençoarmos a nossa casa, a nossa família, né? E sabemos que também já ouvimos ministrações que família está no coração de Deus. Embora, né, nesses dias, como as famílias têm sido, né, assim, detonadas mesmo, né, criticadas, né, estão tentando desconstruir aquilo que Deus criou, que é a família. E nós entendemos que família está no projeto de Deus, entendemos que família é um homem e uma mulher que Deus criou, amém? Há ideologias aí dizendo que não é bem assim. Né, nós cremos no que a palavra de Deus diz, né, no homem e na mulher. Eu acho assim, um bem simples, né, de nós entendermos o papel de um homem e de uma mulher. Queridos, daqui 100 anos, daqui 120 anos, se Jesus não voltar, nenhum de nós estaremos aqui mais. E talvez lá no nosso túmulo, né, quando alguém chegar lá e se desenterrar lá, qual vai ser? Olha, aqui é um esqueleto de um homem. Olha, aqui é o esqueleto de uma mulher. Simples. Aqui não está, aqui é um esqueleto, mas será é homem? Será que é mulher? Será que é não sei o quê? Não. É simples, queridos. É biologia. E nós cremos nisso, amém, queridos? Então, estão tentando desconstruir a família, mas nós cremos que família está no coração de Deus, que é o projeto de Deus, e Deus quer abençoar as famílias nesses dias, amém, queridos? Viemos, muitas vezes, de famílias disfuncionais. Como a pastora Cris falou, né? A família da pastora Cris é uma família totalmente desconcertada, desconstruída, e é uma família aparentemente família certinha. Eu falo que, eu já falei, compartilhei com algumas pessoas, quando eu e a pastora Cris nós casamos, nós não nos amávamos. Não tem como, queridos, você compreender o que é amor se você não tiver Cristo no seu coração. E sabe por que nós casamos? Porque ela tinha uma carência afetiva de paternidade e encontrou em mim um pai, não um esposo, não um marido. E eu encontrei nela uma menina, quando eu conheci ela tinha 14 anos, eu tinha 17 anos. Eu encontrei nela uma menina ferida, machucada, e eu casei com ela por dó. E muitos casais hoje estão nessa situação. As meninas casam por carências afetivas, e os homens, às vezes carências, várias outras questões de carências, mas não amor. E hoje eu posso falar que hoje eu amo a minha esposa, que eu casei por amor. Eu tomei uma decisão de amar a minha esposa. Queridos, nossa trajetória, se eu for contar a nossa trajetória desses 33 anos de casados, meu Deus, quantas confusões, quantas decisões que nós tomamos erradas, mas também muitas decisões que nós tomamos acertadas. Nesses 33 anos eu aprendi a amar ela. Queridos, se há um casal que não era para estar casado hoje, era nós. Passamos por situações terríveis no nosso casamento. Mas nós aprendemos o que é amor, nós aprendemos o que é perdoar, a decisão do perdão, nós aprendemos o que é decidir amar, independente se a pessoa vai mudar ou não. Queridos, hoje ela é uma bênção, mas ela não era fácil, não. Pensa, eu posso falar isso porque ela já me autorizou, né? Pensa numa mulher chata, encrenqueira, birrenta. E um dia eu cheguei para o meu ex-pastor, falei assim, pastor, eu acho que não era propósito eu ter casado com ela, não.
Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, ó, se não era, virou. Agora virou propósito. Então agora você aguenta. E aquele dia houve um start no meu coração. E eu decidi amar ela, independente se ela ia mudar ou não. E eu comecei a declarar, eu amo a minha esposa, eu amo a minha esposa. E realmente, aí, a partir daí, ela começou a mudar. E hoje eu amo a minha esposa. Hoje eu tenho certeza que ela me ama. Tenho muitos defeitos, mas eu tenho certeza que ela me ama. Porque o amor de Cristo encontrou lugar no coração dela. Amém, queridos? Então vamos lá caminhar. Não vou pregar sobre casais hoje, vou falar sobre família. Mas não tem como eu não falar sobre isso. Queridos, eu falo que aqui, quando você está aqui em cima pregando, o relógio acho que ele anda mais rápido. Não é possível. Eu olho para lá, olha como o tempo vai. Queridos, essa história que eu gostaria de compartilhar com vocês, ela começa em 1911. Ou seja, praticamente me ajuda aí, quem que é bom de matemática aí? 11 para 25, 114 anos, isso? Mais ou menos isso. Começa lá numa cidadezinha chamada Caravelí, lá no interior do Peru, onde nasceu o meu avô. O nome dele era Segundo, literalmente Segundo. Ele fala, quem que é o primeiro? Não, ele é o segundo. O nome dele era Segundo mesmo. Por que eu quero contar essa história? Que lá ele nasceu em 1911, e quando ele tinha aproximadamente 20 anos de idade, ele tomou uma decisão de vir para o Brasil. Né? Não sei se vocês conhecem um pouco da história aqui do norte do Paraná, né? Principalmente Londrina, foi colonizada pelos ingleses. E ele tinha uma irmã que era casada com um inglês, que eles estavam, né, colonizando essa parte de Londrina, né, Jataizinho. E ela então manda uma carta para ele, para esse meu avô, fala, olha, vem para cá, vem conhecer esse lugar aqui é lindo. As plantações, gente, eu fui conhecer o Peru. Agora eu entendi porque o meu avô veio para cá e nunca mais voltou. Porque o Peru até hoje é uma terra seca, árida, parece que não tem vida, né? Assim, um ambiente morto. E hoje eu entendi por que ele veio e nunca mais voltou. Então, quando a irmã dele veio para cá, ela mandou a carta para ele, olha, você precisa vir conhecer isso aqui, esse lugar aqui é lindo, vem para cá. E ele então toma uma decisão, né, de vir conhecer o Brasil. Ele então entra num navio, naquela época acho que nem tinha avião, não lembro. E ele contava para mim essa história, né? Se não me engano, ele ficou 51 dias no mar. Ele conheceu toda a costa brasileira, lá no Nordeste. Imagina, naquela época, um navio parando de porto em porto. E ele chegou até aqui em São Paulo, Porto de Santos, desceu e veio parar aqui em Londrina. E aí, conheceu, gostou. E aí, essa irmã dele falou, gostou daquilo? Olha, gostei. Ela falou, nós vamos te dar esse pedaço de terra aqui. Esse pedaço de terra é onde hoje é a rodoviária de Londrina. É pertinho da igreja lá, não sei se vocês conhecem lá na rodoviária, era uma chácara lá. Então essa irmã, ela dá para ele essa chácara. E ele então decide ficar aqui em Londrina. E aí então, sozinho aqui, com 20 e poucos anos, eu falo, poxa, eu acho que eu não teria essa coragem, né? Sair da minha terra, ele fala para mim, em torno de mais ou menos uns 20 anos, você ir para um país que você não conhece. E a irmã dele, logo que ele chega, a irmã dele volta para os Estados Unidos, melhor, volta para a Inglaterra, o marido dela era inglês, e ele fica aqui sozinho. Eu falo para mim, eu não sei se eu teria essa coragem, né, de sair da minha terra e ir para um lugar. Mas como o Abraão também fez isso, né, ele obedeceu ao Senhor, mas meu avô não tinha uma experiência com Deus ainda, não foi uma ordem de Deus, apenas, né, como se Deus na cabeça dele, ele veio para cá. E aí, então ele conhece a minha avó. Conheceu a minha avó, uma filha de espanhola, né? A minha bisavó também veio da Espanha num navio. E olha que interessante, né? Estudando sobre a história deles, né? Nesse navio que a minha bisavó veio, todos os irmãos dela morreram no navio. A única que sobreviveu foi a minha bisavó. Eles estavam fugindo da Espanha por causa uma peste que estava tendo na Europa naquela época. Então eles fogem para o Brasil. Todos os irmãos dela morrem durante a viagem e apenas a minha bisavó chega aqui. Minha bisavó, então, tem a minha avó e conhece meu avô e eles, então, acabam se casando. Eles devem estar pensando, meu Deus, que história é essa, né? Queridos, daí, eles casam, tem essa chácara.
por uma situação que o meu avô nunca gostou muito de contar, ele foi enganado por algumas pessoas e ele acabou perdendo esse terreno dele, acabou perdendo essa chácara. E ele só ficou apenas com um lote, uma data, não sei como é que fala, é lote, né? Data mesmo. E ele fica apenas com uma data, bem no centro, lá onde é a rodoviária hoje. E do lado da casa dele, começa a se estabelecer algumas casas de prostituição. Muito famosas, que por sinal ficou tão famosas que era uma das casas, que tinha até o nome das mulheres lá, que vinham políticos de Brasília, de São Paulo, vinham se prostituir aqui nessas casas. E essas casas ficaram muito famosas no Brasil. Tanto é que dizem a história, não sei se isso é verdade, que o aeroporto de Londrina foi construído para que esses políticos pudessem vir a Londrina, né? Londrina também tinha aquela questão do café, né? Que foi conhecida como capital mundial do café. E então os políticos vinham para cá. Para quê? Para fazer negócios e para se prostituírem. Então, nessas casas, haviam várias casas que eram casas de prostituição. E a minha avó e meu avô, por causa das questões financeiras que estavam passando, a minha avó, então, começa a fazer serviço para essas mulheres. Ela começou, principalmente, a lavar a roupa delas. Roupas de cama. A minha avó, como se fosse, né, quase uma empregada doméstica. Ela não ia nas casas, né, fazer faxina, mas as mulheres traziam roupas de cama para ela. As roupas dela mesmo, minha avó lavava para elas e ganhava um dinheirinho dela. E uma dessas mulheres teve um filho, um menino, e de vez em quando, na época, né, não sei se chamava-se conselho tutelar, de vez em quando o conselho tutelar baixava lá, porque não podia ficar crianças naquele local. E aí o que essas mulheres faziam? Jogavam as crianças por cima do muro, jogavam para casa da minha avó. E um desses meninos jogava lá e minha avó começou a cuidar dele, cuidava dele, e chegou uma época que essa mulher, então, foi embora para São Paulo. Acabou levando ele embora, mas esse menino, então, fica doente. Ele fala, eu quero a minha mãe, que era minha avó. Ele já considerava minha avó como mãe. E ela não teve outra opção senão trazer ele de volta. Trouxe ele de volta e deixou com a minha avó. Então, no caso, meu avô e minha avó acabaram adotando esse menino. E meus avós acabaram tendo outros filhos, tiveram mais 4 filhos, né? Aonde eu quero um pouco compartilhar sobre isso, né? São decisões que meus avós tomaram que mudou toda a nossa história da nossa casa, né? Eu coloquei aqui, né? Não deu tempo de projetar, mas eu gostaria que realmente reafirmar isso, né? Que decisões que nós tomamos hoje pode mudar o curso da nossa vida. Muitas vezes o desejo ele não muda. Mas uma decisão pode mudar tudo. Porque às vezes a gente fala, mas eu desejo mudar, eu desejo fazer isso. Mas só o desejo não vai mudar a sua situação. Nós precisamos agir. Como eu falei, né? Eu decidi amar minha esposa, eu decidi perdoar. O que você precisa decidir nesses dias? O que Deus tem falado no seu coração que você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão, um posicionamento. É normal nós tomarmos decisões erradas. Principalmente quando nós somos mais jovens. Queridos, se eu for falar as decisões erradas que eu tomei quando eu era jovem, meu Deus, quantas decisões erradas. Perdi imóvel, um imóvel que meu pai tinha me deixado por herança, por tomar uma decisão errada. Uma vez, logo depois que nós casamos, mesmo dentro da igreja, tomamos uma outra decisão errada, perdemos um apartamento que nós tínhamos comprado. Fora as outras decisões. Mas principalmente por quê? Porque às vezes nós somos jovens, somos ansiosos, né? Queremos tomar decisões rápidas, não esperamos Deus falar, não esperamos Deus confirmar no nosso coração. Se nós vemos na Bíblia exemplos de homens que tomaram decisões erradas. Adão, qual a decisão errada que Adão tomou? Ele foi comer do fruto que não era para ele ter comido, uma decisão errada, né? Caim matou o seu irmão. Judas, né? Fala assim, tomou a decisão de trair Jesus, uma decisão que ele tomou, uma decisão errada. Jonas, mesmo sabendo da vontade de Deus, porque às vezes nós tomamos decisões que, será que é de Deus? Fica naquela dúvida. Agora Jonas não, ele foi intencionalmente, tomou a decisão contrária daquilo que Deus tinha falado para ele. Era para ele ir para um lugar, e ele deliberadamente tomou a decisão de ir para o lado contrário. Decisões erradas.
O filho pródigo decidiu ir embora e gastar toda a sua herança, uma decisão errada. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando eu olho para esses homens, eu falo, meu Deus, esses homens que eram cheios de sabedoria, principalmente Davi, um homem segundo o coração de Deus, meu Deus, o que ele foi fazer? Foi adulterar, e além de adulterar, ainda mandou matar o camarada lá, o esposo da amante. Decisões erradas. Mas, queridos, por outro lado, tem pessoas também que tomaram decisões corretas e mudou o curso da vida deles. Nós podemos ver Abraão, que tomou a decisão de sair da sua casa, de sair da sua terra, ir para uma terra que o Senhor estava prometendo para ele, e isso mudou toda a história da sua família, e não só a dele, mas a nossa também. Se nós estamos aqui hoje, porque Abraão tomou uma decisão correta. José, o esposo de Maria, Deus alertava ele em algumas decisões que ele precisava tomar, e aí na palavra de Deus diz que Deus falava com ele através de sonhos, ele tomava decisões corretas, e por causa dessas decisões, não só ele, como Maria e o próprio Jesus foram guardados. Decisões corretas. Então, queridos, nós podemos tomar decisões erradas, amém? Mas eu quero incentivar você, para você rever a sua vida e tomar decisões corretas. E eu quero continuar, então, agora voltando à história dos meus avós, né? Então, esse menino começa a crescer na família, e ele se torna, então, na verdade, ele tinha um irmão mais velho, né? Filho legítimo dos meus avós. Em Londrina, ele abre uma empresa, um chaveiro lá em Londrina, vai fazer chaves. E esse filho mais novo, o filho adotivo, também começa a trabalhar com ele. E eles trabalham juntos por um tempo. Então, na minha adolescência, eu também tenho o desejo de trabalhar de chaveiro. Eu falo assim, né? Na verdade, a minha profissão mesmo, eu trabalhei 33 anos como chaveiro. Tem algum chaveiro aqui, não? Às vezes, é uma profissão assim, não tem muitos, né? Mas de vez em quando encontro alguns. E eu falo assim, olha, anda comigo que as portas vão se abrir para você, amém? Ainda bem que Deus me chamou, eu não parti para o lado do crime, querido, porque eu sei abrir porta, sei abrir cofre, sei abrir um monte de coisa. Fazer a ligação direta em carro, olha só. Então eu aprendi essa profissão com esse tio. Fui trabalhar com ele. E aí nessa época, eu já trabalhando com ele, foi quando eu conheci minha esposa. Eu então com 17 anos trabalhando, né? Trabalhei, na realidade, como que eu conheci minha esposa, né? Eu trabalhava no chaveiro com meu tio e ela trabalhava 2 lojas do lado, uma casa de massas. E uma hora eu conto a história do nosso conhecimento. Mas assim, esse tio, quando ele viu ela passando na frente, estava com um problema na mobiletinha dela, uma motoquinha, né? A moto quebra bem na frente do chaveiro. E aí meu tio fala, ó, vai lá, ajuda ela lá. E eu todo time, não vou. Vai lá, rapaz, vai lá. Se oferece para ajudar ela. Aí eu, com muito custo, fui lá, me ofereci para ajudar ela. E foi assim que nós nos conhecemos. Depois de um tempo nós estávamos namorando. E hoje não é o foco, mas eu quero contar um pouco como nós conhecemos. Através desse tio. Esse tio que me ensinou a profissão. Opa. Sim. Obrigado. O Espírito Santo está dando um toque aqui. A minha esposa está contando assim, nesse processo, né, antes de eu aparecer na história, a minha avó se converte. Minha avó se converte numa célula. Naquela época não se dizia célula, mas eu sempre que ela contava isso para nós, né, que ela foi convidada para uma reunião que era numa casa. Ela fala assim, filho, eu não sei de que igreja que era, só sei que eram umas irmãs que me convidaram, e lá fizeram lá uma reunião, tinha oração, e no final perguntaram se eu queria entregar minha vida para Jesus, e eu entreguei. E a partir daquele momento, a história da nossa família começou a mudar. Então, na realidade, não foi meu avô, foi o primeiro a se converter, mas foi a minha avó, numa cela. Então, olha a importância de uma cela, queridos. E então, ela se converte, e ela sempre conta essa história, né, que ela chegou em casa e falou para o meu avô, olha, hoje entreguei a minha vida para Jesus, e a partir de hoje eu sou crente. E meu avô olhou para ela assim, então você não dorme mais comigo. Porque ele era católico, né? Ele falava, católico nada, também não ia, só nominal, né? E ele falou, então não vou dormir com você. E ela falou, então tá bom, pode fazer uma cama para cada um, que daqui a partir de hoje eu não vou mais abandonar esse Jesus. E graças a Deus, pouco tempo depois ele foi rever, né? E acabou aceitando. Então assim, voltando a falar sobre a questão das decisões, né?
A minha avó, então, eu não lembro do ano que foi isso, mas ela toma uma decisão que mudou todo o curso da história da nossa família. Logo depois, meu avô também toma essa decisão e começa a ir para a igreja. Queridos, e nessa trajetória de ir para a igreja, olha a importância do legado que nós deixamos para os nossos filhos. Eu me lembro de ir na igreja, não com os meus pais, mas eu lembro de ir na igreja com meus avós. Eu lembro que eu ia com meu avô na igreja presbiteriana, lá de Londrina. E isso marcou muito o meu coração. Por isso que eu sempre falava, mesmo afastado, mesmo não tendo aquela experiência profunda com Jesus, eu falava que sempre falei que eu era crente. Por quê? Porque essa marca, esse legado que foi colocado, essa semente que foi plantada no meu coração, foi meu avô que plantou. E são algumas lembranças que eu tenho desse meu avô, que ele que me levava para a igreja. Minha mãe era praticamente desviada, né? Na adolescência dela também foi na igreja com a minha avó, mas depois ela se afastou, casou com meu pai, não iam mais na igreja. Meu pai por anos não foi na igreja. Mas o meu avô, sim, ele me levou e ele deixou marcas nesse meu coração. Então, voltando, né, então, à questão desse tempo, né, que eu conheci a pastora Cris. E aí, então, caso com ela. E esse tio, então, eu acabo me afastando um pouco dele. Por quê? 1 ano depois eu me converto, nós nos convertemos. Aí eu saio do chaveiro dele, monto minha primeira loja, né? Meu pai que me ajudou a montar a nossa primeira loja. E aí, então, eu acabo me afastando desse tio, né? Embora morando na mesma cidade, né? Acaba nos afastando, por nós termos uma mentalidade diferente, né? Frequentamos muito a igreja, nós, assim, entramos, assim, de cabeça mesmo. Nós, sabe aquelas pessoas, assim, que quase que todo dia nos cultos, e acabamos nos afastando da família, mas principalmente desse tio. Então, nós ficamos por anos afastados. Mas aí, o que acontece? Mais ou menos há uns 2 anos atrás, de 2 a 3 anos para trás, eu estava em casa e eu recebo uma ligação desse tio. Eu recebo uma ligação da esposa dele, falando que ele tinha sofrido um infarto e que ele estava no hospital entre a vida e a morte, pedindo oração. Nós nos levantamos, oramos por ele e, graças a Deus, ele passou, né, acabou não falecendo. E aí um dia ele me liga, fala assim: Rocha, né, ele me chamava na verdade meu nome é Moacir, né, mas todo mundo conhece como Rocha. Ele não me chamava de pastor Rocha, chamava de Moacir. Falou: eu quero conversar com você. Eu falei: então vamos embora. Ele falou: eu quero marcar lá na casa da sua mãe. Eu falei: marcamos. Aí eu falei: que será que ele quer conversar comigo? E aí então ele marca esse encontro, nós nos encontramos, eu, ele e minha mãe. E ele então conta como que foi o infarto dele. Ele estava caminhando, correndo, ele teve um vulto, né, como diz, escureceu a cabeça dele, a vista dele. Ele cai de cara no chão, né, quebra todos os dentes, quebra o nariz. E, por Deus, ele estava uma equipe correndo, tinha uma médica junto. Então a médica começa a fazer massagem cardíaca nele, até a chegada da ambulância. E quando a ambulância chega, fala: olha, ele ficou muito tempo sem oxigênio, provavelmente vai ter sequelas. E quando ele chega no hospital, ele falou: olha, ele ficou mais ou menos 4 minutos sem oxigênio. Então, provavelmente, se ele voltar, ele vai ficar com sequelas. E a esposa dele orando, pedindo para nós orarmos. E Deus fez um milagre, queridos. Ele saiu do hospital sem sequela nenhuma. Perfeito. E aí, então, quando ele me chama na casa da minha mãe, ele fala assim: o Moacir, Rocha, eu tive um sonho, cara, eu não entendi. Eu queria saber o que significa esse sonho. Eu falei: qual foi o sonho, tio? E foi o sonho que eu fui para o céu. E lá no céu, eu encontrei os meus pais, né, que eram os meus avós, né? Eu encontrei o vô, a avó. Encontrei meu irmão, que era o outro tio que já tinha falecido também. Encontrei o seu pai, meu pai que também havia falecido. Meu pai faleceu em 2020 agora, de Covid. Encontrei, eles estavam sentados assim, sorrindo, me aguardando chegar. Mas eu não encontrei uma pessoa, que é uma outra tia. E essa outra tia, infelizmente, ela não era cristã. Ele não chegou a falar isso, mas quando ele falou isso, eu entendi. Falei: porque todos esses outros quatro que ele tinha visto lá, eles já eram cristãos, já tinham entregado suas vidas para Jesus. Até o meu pai. Meu pai, eu tive o privilégio de levar ele a entregar a vida dele para Jesus, depois, com quase mais ou menos 65 anos de idade.
E eu pude falar: tio, o que eu entendo da palavra é que todos eles que estavam te esperando lá, eles estão salvos em Cristo Jesus, porque um dia eles professaram com a boca deles que Jesus era Senhor da vida deles. Agora, essa outra tia que você não está vendo, ela foi: quem sou eu para julgar? Mas eu não me lembro e nunca vi ela professar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Mas eu falei assim: mas já que eu estou aqui nessa manhã, eu queria te fazer um convite. Você não quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou: com certeza, eu quero. Então esse tio entrega a sua vida dele para Jesus. E a minha mãe, junto, né, ela reafirma a fé dela em Jesus. Queridos, para mim foi assim algo tão extraordinário. Né? Um tio que estava afastado por tanto tempo, Deus permite ele passar por essa situação de praticamente morte. E Deus fala com ele num sonho. E ele me chama na casa lá para falar do que aconteceu, e eu tive o privilégio de levar ele a Cristo. Né? Então, e eu gostaria de compartilhar a fotinha dele aí. Esse é meu tio. Tive o privilégio de levar ele às águas ano passado ao batismo. Ele é sua esposa, minha tia. Mas, queridos, mais do que não tem como não se emocionar de ver um homem que praticamente morreu, né? Mas hoje está vivo. Ele faz parte da nossa igreja. Hoje eu sou pastor dele. Hoje ele é minha ovelha. É o ex-patrão, um tio que, né, ficou muitos anos afastado de nós, da família. Hoje, servindo ao Senhor, serve na igreja como voluntariado, tem crescido lá. Mas tem algo mais importante nessa história. Como eu falei para vocês, esse é um homem, eu já falei para ele, ele me autorizou a contar esse testemunho, né? Ele não sabe quem é o pai dele. E ele é um filho de uma prostituta. Que era jogado pelo muro. Um homem que podia ter, assim, várias razões para achar que Deus não o amava. Um homem que poderia não ter um referencial de pai, né? E muitas vezes nós damos desculpas, né? Ah, mas pastor Rocha, você não conhece a minha vida. Ah, você não sabe do meu passado. Queridos, esse é um homem, esse é uma mulher, e eles encontraram na igreja uma paternidade. Eles encontraram em Deus, eles encontraram na igreja, né, um motivo de prevalecer, de continuar a caminhada. Né? Hoje eles têm 2 filhos. Um dos filhos está se formando em advocacia e a outra filha dele já é médica, formada. Já está atuando em Londrina. Então, quando eu olho para ele, eu falo assim: é um testemunho de que Cristo existe, que Deus existe. Um homem que não tinha perspectiva de vida nenhuma. Um homem que foi jogado, como a pastora Cris falou, né, jogado pelo muro, né, com uma filiação dessa. Mas hoje um homem servindo a Deus com 2 filhos. Né? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês nesta manhã: nós não temos desculpa. Nós não podemos botar a culpa dos nossos antepassados por aquilo que nós somos hoje. Nós podemos tomar uma decisão que vai mudar toda a nossa trajetória. Nós podemos tomar uma decisão que vai mudar a história de toda a nossa descendência. Né? Eles tomaram essa decisão. E Deus está mudando a descendência deles. Né? Os filhos deles ainda não são convertidos. Né? O filho dele, que é meu primo, né, já está nos caminhos, já está namorando uma menina crente. O sogro dele é pastor, já está caminhando. A filha está com o coração um pouquinho mais duro, mas vai chegar. Por quê? Porque um dia os meus avós tomaram uma decisão. E, queridos, o que isso também tem a ver hoje com a minha vida? Que hoje, eu e minha esposa, nós temos um ministério lá na igreja que chama Aurora. Que ministério que é esse? Nós saímos hoje, na realidade faz um ano, mais ou menos um ano que nós começamos esse projeto. Nós saímos às quintas-feiras à noite, lá nas redondezas da igreja. Porque até hoje, lá nessa região, né, ainda há muita prostituição naquela região lá. E nós saímos à rua para evangelizar essas mulheres, né, dando testemunho daquilo que Deus fez na vida do meu tio, dando testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, dando testemunho daquilo que Deus fez na nossa casa, na nossa família.
E nós abordamos essas mulheres, né, falamos do amor de Cristo. Estamos caminhando nesse projeto ainda. É um projeto, nós temos um sonho de futuramente ter uma casa de recuperação, de ter um lugar para nós acolhermos essas mulheres. E eu falo assim que eu só comecei a compreender a vida dessas mulheres o dia que nós saímos para a rua e começamos a conversar com elas. Antes eu tinha uma visão de que essas mulheres eram mulheres tudo, né, desculpa a palavra, sem vergonhas, não tem o que fazer, vai acabar se prostituindo. Não, queridos, cada uma dessas mulheres tem uma história. Tem histórias de abuso, tem histórias de paternidade, falta de paternidade, né, de umas que são casadas, estão lá às vezes se prostituindo porque o marido faz elas se prostituírem para trazer dinheiro para casa, para comprar drogas. E nós estamos fazendo esse trabalho, um trabalho formiguinha, né, que já tem dado os frutos. Né, já temos testemunhos de algumas que já saíram da rua, que já saíram da prostituição. Temos acompanhado uma que conseguimos arrumar um emprego para ela, ela saiu da prostituição, ela conseguiu já alugar um apartamentinho, ela tem, se não me engano, 3 ou 4 filhos, mas ela já está saindo da prostituição. Tem o problema das drogas, muitas delas são ainda viciadas, né, são viciadas, porque, queridos, para estar nessa vida, para estar nesse mundo, uma pessoa em sã consciência é muito difícil. Então, por isso que elas acabam se drogando. E aí vira um vício, né? Elas se drogam para se prostituir e se prostituem para pagar a droga. E aí vira um vício. E para tirar elas desse lugar é muito difícil. Mas aquilo que nós temos ministrado a elas é o testemunho que Deus colocou no nosso coração. Aquilo que nós passamos por isso. Nós passamos como família, né? Se nós estamos lá, é porque Deus nos deu essa autoridade para ministrar elas. E eu sempre falo assim, se Deus permitiu você passar por algumas situações que às vezes você não entende, uma coisa eu quero deixar para vocês, que muito provavelmente Deus vai usar você nessa área que você passou por necessidades, passou por dificuldades. Por que Deus hoje tem nos usado como pastores da área de família? Queridos, nossa família foi muito massacrada. Como eu falei, nossa família era para ser, nós não éramos para ter família. Mesmo cristãos, mesmo casados há anos, servindo ao Senhor, passamos por situações assim turbulentas no nosso casamento. Até o dia que nós entendemos, Pai Deus, por que nós passamos por isso? Deus falou no nosso coração, porque eu estou te dando autoridade para ministrar casais, para ministrar famílias. E o nosso testemunho vai edificar e vai abençoar muitas famílias. Eu falei, Deus, eu passei por muitas necessidades financeiras também. Estou esperando o Senhor me usar na área financeira também, então. Não, mas, queridos, Deus tem nos abençoado muito financeiramente também, né? Nós passamos, assim, por muitas dificuldades financeiras. Eu estava conversando com a pastora Cris aqui, nos lembrando, nós moramos por um tempo em Cambé, e quando nós estávamos em Cambé, nós estávamos nesse processo de implantação de células, né? E nós nos conectamos com uma família em Apucarana, e nós saímos de Cambé e ia em Apucarana para ministrar uma célula. Queridos, eu colocava combustível no carro e falava, Cris, eu sei que nós vamos conseguir ir, mas não sei se a gente consegue voltar. O carrinho nosso era tão velhinho que no marcador de combustível não marcava. E às vezes eu tinha que desligar o carro na descida, assim, desligar o carro e falava assim para ela, quieta. Aí eu pisava no freio, o carro balançava, aí eu ouvia, tem um pouquinho de combustível ainda, vamos embora. E às vezes passava aqui por Arapongas, né? Passava aqui por dentro de Arapongas, porque essa casa era bem na entrada de Apucarana. Então nós passamos por muitos apertos financeiros. E hoje Deus tem nos honrado muito, Deus tem nos abençoado muito. Então, queridos, eu queria partir para o final, né? Queria deixar com você alguns princípios que possa marcar seu coração. Eu tinha passado alguns textos para a irmã lá, acabei passando por tudo. Eu estou ainda treinando essa questão de colocar os textos assim, que Deus vai falando no meu coração, eu vou compartilhando. Mas eu gostaria de deixar alguns princípios com vocês nessa manhã, né? Dessa história da nossa família. Como eu falei para vocês, hoje, os meus pais, né, acabaram se convertendo. Como eu falei, tive o privilégio de levar meu pai a Jesus, quando ele tinha uns 60 e poucos anos. E toda a minha família tem servido ao Senhor. Mas eu gostaria de deixar esses princípios com vocês aqui. O primeiro, não importa de qual família você veio, não coloque desculpas. Hoje eu sou assim por causa disso, ou sou assim por causa dos meus pais.
você tem o poder de tomar a decisão de mudar a sua história. Amém, queridos? Todos nós temos o poder de mudar nossas decisões. Ah, pastor, mas a minha família, mas as maldições, as maldições, queridos, você tem condições de quebrar as maldições sobre a sua vida, queridos, amém? A pastora Cris, ela tomou essa decisão, ela sem saber, sem conhecer a Cristo, ela fez uma oração para Deus. Deus, se um dia eu for para mim casar, eu quero casar com um homem que não gosta de bebida. Deus ouviu a oração dela. E realmente, queridos, como eu falei aqui, mesmo não conhecendo a Cristo, mesmo afastado, e olha, queridos, eu tentei tomar, outro troço ruim, não consegui beber. Deus me guardou, mas Deus respondeu a oração dela. Queridos, se você orar, se você clamar a Deus, olha, ela nem conhecia Deus ainda, mas Deus já conhecia o coração dela. E ela tomou uma decisão, e Deus mudou a trajetória da vida. Deus mudou a história da família dela. Deus pode mudar a história da sua vida, a partir de uma decisão que você tomar. Amém, queridos? Tem gente que fala, mas pastor, mas Jesus já não levou sobre si todas as suas maldições, eu não creio em maldição. Queridos, a palavra de Deus também não diz que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades? Mas nós não ficamos enfermos? Jesus levou sobre si as nossas maldições, mas às vezes tem maldições que ainda acabam, respingando em nós. Mas nós temos a decisão e nós temos o poder de quebrar essas maldições em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é o papel da igreja, nos ajudar nisso. O segundo aspecto que eu quero deixar com vocês e que nós aprendemos, nós fazemos parte de uma grande família de Deus. Não se sinta sozinho. Já dei o exemplo do meu tio, ele se sentia uma pessoa sozinha, solitária, não tem irmãos biológicos, não conhecia os pais biológicos, mas quando ele encontrou na igreja um lugar de pertencimento, ele encontrou na igreja uma família que acolheu ele. Hoje ele participa de uma célula, a célula ama estar junto com ele, ama participar da célula. A igreja tem esse papel, então você não se sinta sozinho. Vocês que não conhecem a história da maioria de vocês, não sei quanto tempo vocês estão aqui, dos que estão chegando, dos que estão lá, tão lindo a classe de integração, pessoas que estão chegando. Nós fazemos parte da grande família de Deus. Eu amo a minha igreja, eu amo meus pastores, eu amo os meus irmãos, eu amo estar na igreja. Esses dias eu estava eu e minha esposa fazendo uma brincadeira assim, se alguém perguntar para você assim, o que a sua esposa mais ama? Eu falo assim, ela ama ir na igreja. E se alguém perguntar de mim, ele vai falar a mesma coisa. Eu amo na igreja. Porque na igreja eu me sinto na minha família, eu me sinto em casa. Amém, queridos? Terceiro, nosso Deus é um Deus que trabalha por gerações. Queridos, uma história que começou lá em 1911, com a história do meu avô. Uma decisão que ele tomou de vir para cá, uma decisão que ele e minha avó tomaram de acertar a Cristo aquele dia. Por quê? Porque Deus, Ele ama abençoar gerações. Deus não quer apenas abençoar nós. Deus não quer apenas abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a sua descendência. Queridos, eu fico imaginando se meus avós não tivessem tomado a decisão de entregar a vida deles para Jesus, onde eu estaria hoje? Nós não podemos ser egoístas. Uma decisão que você tomar hoje vai afetar a sua descendência, vai afetar os seus filhos, vai afetar os seus netos. Eu não quero ver os meus netos perdidos. Eu quero ver os meus netos servindo ao Senhor. Talvez eu não vou conhecer os meus bisnetos, meus tataranetos. Mas eu quero um dia partir e falar assim, eu fiz o meu papel, eu tomei a decisão certa de servir a Cristo. Eu tomei a decisão correta de entregar meu coração a Jesus. Isso é o que eu vou levar comigo. Eu posso até deixar bens materiais para os meus filhos. É bom quando nós podemos deixar. Mas mais do que isso, eu quero deixar uma herança no coração deles. E às vezes eu falo isso em alguns velórios que eu vou fazer. Queridos, quando algum irmão parte, mais do que condição financeira, a pessoa que está partindo, ela deixou marcas no seu coração. Eu quero deixar marcas no coração dos meus filhos. Os meus avós deixaram, principalmente o meu avô, ele deixou marcas no meu coração. Os meus pais deixaram marcas no meu coração. Minha mãe ainda é viva, mas meu pai partiu com 80 anos. Pude acompanhar ele nos últimos dias dele lá no hospital. Deus me deu o privilégio de entrar com ele lá na UTI, conversar com ele. Pai, como é que o senhor está? Filho, firme em Jesus, uma fé inabalável. Eu falo que eu não perdi meu pai. Porque quando a gente perde algo, a gente não sabe onde está. Não é verdade? Perdi o dinheiro, perdi minha carteira, não sei onde está.
Não, eu não perdi meu pai. Eu sei onde ele está. Um dia eu vou me encontrar com ele. Mas ele deixou marcas no meu coração. Marcas de integridade, de caráter, de fidelidade. 56 anos de casado. Eu nunca vi meu pai olhar com um olho diferente para uma mulher na rua. Nunca. Nunca vi ele sensualizando, nunca vi ele provocando. Marcas que ele deixou no meu coração. Marcas que Deus colocou nele, que marcou a minha geração. Um dia eu encontrei com uma pessoa na rua, com um senhor, ele falou assim: "Ih, Rocha, como é que está teu pai?" E ele não sabia que meu pai tinha falecido. Eu falei: "Poxa, querido, meu pai faleceu." Ele olhou para mim e falou: "Não, seu pai não faleceu, não. Homens que nem seu pai não falecem. O legado dele está aí na cidade. Um homem de caráter, que ninguém pode falar um A de dívida que ele deixou." Mas um dia ele tomou essa decisão. Queridos, nós precisamos tomar decisões. Amém, queridos? Quarto, muitas vezes nós não vamos entender, mas nós precisamos obedecer. Às vezes Deus vai falar para nós tomarmos algumas decisões, claramente, mas às vezes Deus não vai falar claramente. Às vezes, querido, nós vamos para a presença de Deus para ouvir a vontade dEle. Nós temos, eu e a pastora aqui, ela está lendo um livro, que esse dia ela me chamou a atenção desse livro. Muitas vezes nós vamos para a presença de Deus apenas para saber o que eu tenho que fazer, e não para ouvir o que Deus tem para falar. E nós precisamos, às vezes, ir para a presença de Deus para ouvir o coração de Deus, e não apenas para tomar decisões. Se você precisa tomar uma decisão e você ainda não tem clareza, continue na presença de Deus, Deus vai falar. Só que às vezes Deus não vai falar claramente, e às vezes pela fé você vai precisar tomar decisões. Mas busque sabedoria, busque a presença de Deus, busque seus pastores, busque seus líderes. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Muitas decisões erradas que eu tomei na vida, por quê? Porque eu não busquei conselhos. Orgulhoso. Tomei decisões erradas. Amém, queridos? Então, mesmo que você às vezes não entenda, tome decisões corretas. 5, Deus tem um propósito para cada família. Queridos, eu dei o testemunho da minha família, não significa que o testemunho da sua família vai ser igual, não significa que você vai precisar passar por mesmas situações que nós passamos. Deus tem um propósito para cada família. Deus deu um propósito para Noé, Deus deu um propósito para Abraão, Deus deu um propósito para Davi, Deus deu um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Amém, queridos? Eu já falei, né? Eu coloquei no ponto 6 aqui, mas acabei já falando, né? Nós não podemos ser egoístas nas nossas decisões. Ninguém tem nada a ver com as minhas decisões. Tem sim, queridos. Nós precisamos entender isso. Que as minhas decisões vão afetar pessoas, não só da nossa geração futura, mas pessoas que estão ao nosso redor. O sétimo que eu gostaria de deixar com vocês. Uma decisão correta muda não só o meu futuro, mas também de toda a minha descendência, que eu acabei já falando. E o 8º, né, que eu gostaria já praticamente encerrando, né? Está no tempo, né, Rochador? Gostaria de fazer um convite nessa manhã. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Eu vou pedir para a irmã colocar, o último texto eu vou conseguir colocar. Romanos 10, versículo 9. E aí nós vamos orar daqui a pouquinho. Não, acho que é 10, 9. Também serve para mim isso aí. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Amém. Não era esse texto, mas amém? Esse Deus a quem eu sirvo, tenho pregado. Romanos 10, 9, diz lá: se você confessar a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos, eu acho que se tudo que eu ministrei aqui hoje, tudo aquilo que eu compartilhei aqui nessa manhã, se você levar com você esse versículo,
E se você tomar uma decisão, como diz, eu não conheço a sua história, não sei há quanto tempo você tem vindo à igreja. Quem sabe você já entregou a sua vida para Jesus, quem sabe você já tomou, mas pastor Roger, eu já tomei essa decisão. Amém, glória a Deus. Mas quem sabe, eu falei, quando eu preguei lá no Peru, lá em Lima, eu fui pregar naquela igreja, eu preguei essa mesma palavra. E no final eu fiz essa mesma pergunta. E uma mulher lá, uma peruana, ela levantou a vida dela, ela estava com um nenenzinho no colo, ela falou assim, eu quero. Falou em espanhol, eu quero esse Jesus. Queridos, talvez eu nunca mais vou ver essa mulher, eu nem sei quem é ela, não sei o nome dela, não me lembro, não, se eu falasse eu lembro da fisionomia dela, não lembro. Mas Jesus conhece o coração dela. E eu creio que aquela decisão que aquela mulher, que aquela peruana tomou aquele dia, mudou toda a história da vida dela. Queridos, se você tomar essa decisão hoje, eu tenho certeza que toda a sua descendência será afetada. Queridos, se tiver uma pessoa aqui hoje nessa manhã, já valeu a pena ter vindo aqui. Por isso que eu gostaria que você ficasse em pé agora, nós vamos orar. Não quero te expor, mas se você sentir no seu coração que essa pessoa é você, que hoje Deus falou com você através do meu testemunho, através do testemunho da minha família. Eu gostaria que você levantasse suas mãos. E vocês, quem sabe você já fez a decisão, feche seus olhos. Não quero constranger ninguém. Quem sabe, puxa, mas se eu levantar a mão, as pessoas vão olhar. Por isso que eu gostaria que você fechasse seus olhos, enquanto o teclado vai estar nos levando a um cântico. Gostaria que você refletisse sobre essa palavra nesta manhã. Que decisões eu tenho tomado na minha vida? Quem sabe hoje é o dia de você tomar a melhor decisão da sua vida. Eu creio que muitos aqui já tomaram essa decisão, mas quem sabe hoje Deus falou forte ao seu coração. Quem sabe hoje, pastor Rocha, mas eu já tomei a decisão, mas não sei, algo está travado, parece que as coisas não fluem, parece que ainda coisas na minha vida precisam acontecer para eu poder avançar. Mas hoje a palavra falou forte ao meu coração. Eu quero experimentar esse Jesus da família do pastor Rocha. Eu quero experimentar esse Jesus que tem sido pregado a cada domingo aqui. Levante as suas mãos. Se é você essa pessoa, levante as suas mãos. Nós queremos orar por você nessa manhã. Em nome de Jesus. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra
Queridos, mesmo com os olhos fechados, gostaria de convidar a fazer uma oração nesta manhã. Como eu disse, mesmo que você já fez essa oração, gostaria que você repetisse comigo nessa manhã. Pai eterno, nesta manhã, eu tive encontro com a Tua Palavra. É o Teu Espírito Santo que convence. Por isso, nesta manhã, eu quero confessar com a minha boca, porque eu creio no meu coração, que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor e Salvador. Pai, nesta manhã, Pai, eu tomo a decisão de entregar minha vida para Ti, Senhor Deus, e tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem para mim e para toda a minha descendência. Pai, eu faço uma aliança contigo nessa manhã, de Te servir. E por isso, Pai, eu me arrependo nesta manhã por todos os meus pecados que eu cometi, sabendo ou não sabendo. Eu me arrependo de cada um deles. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, com canetas de ouro, com uma tinta que nunca se apague, para que um dia possamos celebrar juntos, na eternidade, a salvação que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Queridos, que Deus te abençoe. Que essa palavra possa marcar seu coração. Quem sabe, como eu disse aqui, você fez essa oração pela primeira vez. Gostaria de você depois procurasse os pastores, né, os voluntários aqui, e falar: olha, eu fiz a oração de entrega, eu quero crescer nessa igreja, eu quero ter comunhão com essa igreja, eu quero que a minha casa e minha família usufrua da bênção. Procure, não deixe, procure os pastores. Eu tenho certeza que eles vão abençoar, vão te ajudar você a caminhar com essa grande família de Deus. Amém? Amém? Então, queridos, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado, e à noite nos encontramos às 18h30. Às 18h30 nós vamos aqui estar novamente. Se você quiser convidar alguém, nós vamos estar aqui novamente ministrando a palavra, e vai ser um tempo muito especial. Amém? Deus abençoe. Obrigado.